Alô? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês. E hoje, ok, eu vou passar aqui o resto do conteúdo para vocês, ok? Do nono ano. Vamos lá, página 214, ok? Módulo 4, capítulo 10, página 214. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre refração da luz. Okay. Primeiro vamos ver sobre reflexão da luz. Por exemplo, a luz, quando incide em uma superfície irregular, ela bate nessa superfície e volta da mesma maneira que chegou. Então, se a angulação que lá vem é de 120 graus, então ela vai sair com uma angulação de 120 graus, enquanto que em uma superfície lisa, sem irregularidade alguma, ou pelo menos a mais lisa possível, semelhante a espelhos, entendeu? Aí a luz ela continua vindo na mesma angulação e saindo da mesma angulação, ok? Não há modificação alguma. Refração. Refração é aquele experimento que eu falei para vocês do copo, que você simplesmente coloca, entendeu? No copo, ok? Você põe no copo um lápis e este lápis que você põe no copo, você nota aqui, parece que ele está quebrado. Okay? Então, a parte do copo, aqui, a luz, quando troca o meio, ela bate na água, okay? Faz modificação das características de refração. O lápis fica inteiro, claro. Quando você tira o lápis, fica inteiro. Também a colher, quem faz isso, colheres ou qualquer outro tipo de objeto colocado num copo sofre o mesmo tipo de como é que eu posso dizer, efeito físico, ok? Outra maneira de vocês compreenderem a refração da luz é com relação aos objetos, ok? Objetos transparentes, então, deixam o que há de imagem, o objeto atrás dele, ok? Por exemplo, aqui essa chave atrás, chave inglesa atrás do vidro transparente. Então, aqui você consegue ver o objeto que está atrás do vidro de forma completa, ok? Como ele é. Já o translúcido, okay? Espelho translúcido, ou perdão, vidro translúcido, ele deixa uma imagem turva, ok? Translúcido, ele deixa com uma certa quantidade de refração, ok? Ou seja, a luz quando bate, ela vai sendo lançada de maneira que a superfície translúcida ela é um pouco irregular, então pouco regular e um pouco irregular, de maneira que o objeto que ele não seja totalmente transparente como está aqui, seja visto de forma normal. Já o opaco, o objeto opaco, ele cobre toda a parte do objeto que está atrás da chave, de maneira que não haja meios, porque a luz bate e reflete ou sofre refração, de maneira que não se possa perceber os objetos atrás aqui deles. O laser e as implicações no cotidiano. O laser, ele simplesmente em inglês, né? O Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, o nome laser é uma sigla, ok? L-A-S-E-R, aqui ó, L-A-S-E-R, ok? Que significa
amplificação, né, da luz por emissão de estimulação de radiação. Então, o que acontece? Um determinado mecanismo de geração de energia de luz, okay, de onda magnética, ele amplificado, okay, de maneira amplificada, estimula a produção de mais luz, okay, perdão, de mais luz, okay, e dessa forma faz com que essa maior produção de luz possa servir para diversas utilidades, como por exemplo leitores de DVD, CD e cirurgias oftalmológicas, ok? Cirurgias do olho e, claro, por exemplo, cirurgias de retirada de pelos do corpo também já está sendo a laser. Obturações, né, no dente também estão sendo usados lasers. Então, o laser já está se tornando algo bem comum no cotidiano, certo, da medicina atual. A luz e as cores. Isso aqui é um prisma, okay, em que a luz branca bate nele e do outro lado é como se fosse um vidro, okay, um vidro prismado. Você tem uma quebra da luz branca em 7 cores, nas 7 cores que eu já falei do arco-íris, né? E aqui ocorre a dispersão das ondas eletromagnéticas que formam a luz, ok, das cores. As ondas eletromagnéticas em forma de cor com base nas suas, como eu já tinha dito, ondas, ok, tanto do comprimento da onda quanto da energia. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a energia, menor o comprimento, quanto maior o comprimento, menor a energia. Lembrando das cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Okay? Anil é a mistura de violeta e azul. Então você tem o infravermelho abaixo do vermelho e o ultravioleta após o violeta, okay? De energia. Vamos lá, meu Deus, travei aqui, desculpe, gente. Vamos lá aqui. Aqui ele está explicando sobre coloração visível do carro, ok? Apresentação visual de cores. Ele está explicando o que? Quando a luz bate, a luz branca bate nesse objeto e sai a coloração vermelha. A luz branca bate nesse objeto preto e não sai nada, ou seja, ausência de cor. Enquanto que a luz bate nessa parte branca e continua saindo a mesma quantidade de soma de cores. Tentei entender isso aqui, mas tudo bem. É exatamente isso que ele explica. Espelhos e lentes. Então, o que vocês precisam entender com relação a espelhos e lentes, ok? Reflexão regular. O espelho ideal, ele reflete 100% da imagem a qual ele é inserido. Há uma angulação da luz, ela bate nele e forma um ângulo reto de reflexão. Esse ângulo de reflexão gera a imagem em si do raio refletido, ou seja, da luz que vem do ambiente para o espelho, ok? Por exemplo, a pessoa, quando o espelho, no caso, ele está, digamos assim, ele não possui alguma alteração, ok? Não é nem côncavo nem convexo. Ele é apenas um espelho reto, ok? Formação retilínea normal. Ocorre a reflexão perpendicular ao espelho, formando um ângulo de 90 graus. Dessa maneira, a imagem que é vista, né? Entendeu? Essa imagem aqui, que é onde está o tracejo, que seria mais ou menos o A, é a pessoa que se enxerga no espelho e tudo mais. Espelhos, planos de formação da imagem. Então, o espelho é plano. O que acontece? A face, né, do espelho, o que ocorre?
a superfície ele é plano, ou seja, não é nem côncavo nem convexo, ele está em linha reta, okay? Formando um ângulo de 90 graus com o chão. Aqui a vela com a iluminação e a imagem dela dentro do espelho, okay? Então é formado exatamente do mesmo tamanho. A distância da vela para o espelho, fisicamente dentro do espelho, a imagem mostra-se exatamente a imagem dela, né? A imagem da vela dentro do espelho. E claro, a pessoa refletindo, observando a imagem ou a distância entre as velas, né? Okay? A vela até o espelho, do espelho até a imagem da vela, ela é a mesma, de maneira que a pessoa observe, okay? E continue vendo aquela mesma imagem, okay? Sem muito problema, ou seja, pelo espelho ser de maneira como é que eu posso dizer, retilínea. O espelho ele não é nem côncavo nem convexo, mas um espelho reto, okay? Espelho plano, perdão, a essa formação aqui. Vamos lá. Então a imagem é formada dentro do espelho, que é a imagem virtual, okay? Como é o nome dela, da vela dentro do espelho. Note bem que são dois espelhos distintos, okay? Duas imagens distintas, uma mais próxima e uma mais longe. Note que há uma diferenciação entre eles. Então vamos ver. O espelho A ele é opaco, okay, na frente, e ele é polido no fundo, então ele é convexo, formando um seido convexo, okay? Então, e o que acontece? O côncavo, a parte polida é na frente, okay? O côncavo, veja que ele é polido na frente. Imagine que você tem uma parte literalmente espelhada é na frente, enquanto que o outro, a parte opaca, é na frente. Então, aliás, perdão, vamos lá, deixa eu ver aqui, vou melhorar aqui a explicação. Por exemplo, vamos lá, convexo. Você tem uma vela aqui, a imagem vem embate nela e ela amplifica o tamanho da imagem, tanto que a imagem aqui parece maior, porque está próximo, né? Ou parece próxima por estar maior, né? E isso é a letra A. Veja, A. E agora o B parece mais distante ou menor, né? Por quê? Porque a parte que vai ser refletida da luz, sempre a parte polida, okay? Sempre a parte polida, ela está para dentro. Então a imagem, ao invés de se formar aqui, ela vai entrar e vai se formar lá atrás, pequenininha, o que? Da vela. Então, o que acontece aqui? O ponto C é chamado de centro da curvatura, que é do meio, onde vai e passa a imagem, ok? Essa imagem num plano reto, então ela é mantida, ok? O raio que entra e sai é o mesmo. Agora, no caso aqui, o ponto focal de uma imagem aqui é côncava, centro de curvatura, cadê? Ponto focal, vértice, espelho divergente, ok? Beleza. Espelho divergente, ele é igual ao côncavo, exatamente. Ele é igual ao côncavo, espelho divergente, por quê? A imagem, ele é formada como se fosse, entre aspas, dentro do espelho, ela é formada aqui, okay? E é pequenininha, okay? Menor do que a vela, digamos que seja maior. Convexo já é diferente, ele vai ampliar, ele estica, né? A parte que está aqui, digamos assim, representada, ela é esticada, ok? Então o foco dela é fora, ok? Espelho aqui convergente, espelho divergente. Então, por isso o espelho convexo é chamado, o espelho convexo, perdão.
Os raios refletidos... Ah não, rapaz, tá pra fora. O foco... Não, eu errei aqui, peraí, desculpa aí, gente. O foco... Achei estranho, é porque ela tava ao contrário. Tava ao contrário. Peraí. Esse tá pra cá. E aí eu me confundi, porque ele tá pra cá, pro outro lado. Nem prestei atenção nisso aqui. Então, exatamente, pra fora ele é convexo. Eu achei estranho, convexo. Os raios de luz são essas setas azuis, ok? Raios de luz, incidentes. E o ponto, ok? Exatamente focal é o F. Só que o objeto ele vai sair aqui assim grande, ok? E que digamos que seja uma vela do espelho. Aí a criança aqui ela se vê com um tamanho mais gorda ou maior, etc e tal. Esse aqui é no espelho convexo. O espelho ele vai estar curvado, ok? Ele vai estar curvado. Veja que o espelho é curvado. Então ele vai curvar a imagem da criança, esticando-a, deixando-a maior do que ela já é, okay? Ou pelo menos partes do corpo alteradas, maiores do que são normalmente. E esse é o convexo, ok? Por isso que eu achei estranho. Tá bom, corrigindo só o côncavo, como C, né, que eu falei, de côncavo, côncavo, tem dois Cs, então tem o que tem mais Cs, o espelho parece um C, ok? O espelho, ele foca a imagem na frente do próprio espelho, então ele força, ok, a luz a ficar pequenininha aqui. A vela vai ficar pequenininha, tamanho da vela normal, e ele diminui o tamanho da vela porque toda a imagem vai ser centrada no corpo, no ponto, perdão, dentro dele. Só corrigindo aqui o que eu tinha dito antes. Então, você pode também encontrar espelhos assim. Veja que inverteu a imagem aqui dela, da jovem, que se olha numa concha. Exatamente na parte interna como é o nome dela? De uma colher. E a colher, ela está, se a parte interna ela está entortada, como se fosse um C. Aí tem a colher, né? A parte que segura a colher. Então, é esse tipo. É o foco real do espelho côncavo, ok? O foco se dá do côncavo, ok? Na parte espelhada. E no outro também, só que a parte espelhada fica, veja aqui, forma assim, a parte bem próxima, ok? Aqui do espelho côncavo, enquanto no outro o foco é feito dentro do próprio espelho, ok? Feito dentro do próprio espelho. O côncavo é feito fora, enquanto que o convexo é feito dentro do espelho, o foco. O foco do côncavo é fora, ok? Veja que tudo está ao contrário, está invertido. Hein? O ponto C fica do lado de fora do côncavo, enquanto que fica na imagem dentro. É como se você estivesse olhando aqui esse espelho, de frente para espelho. E esse espelho aqui que ele está recebendo essa luz azul, você está olhando, e isso aqui que você está vendo cá é a imagem dentro do espelho. O eixo principal, entendeu? Os pontos médios C, né, que é o centro da curvatura, e o ponto F focal ficam dentro do espelho. E o vértice fica tocando no espelho. Enquanto que aquele é o convexo. Enquanto que o côncavo é o contrário. Você deixa o V tocando no espelho e você vê que inverteu. O V veio para cá e o C veio para cá. Ao mesmo tempo que o próprio espelho veio e foi entortado para cá, para o lado de cá, deixando a parte espelhada para dentro. Aí vem a formação do côncavo, em que o foco fica fora em si, não há toque. O que toca é o vértice, ok? E o ponto C central está mais distante, ok? E fora da imagem. O que está dentro da imagem é só o V, o vértice. O foco e o ponto central estão fora, ok? Bem assim é aqui a formação. Ele está com a imagem distorcida do que é real, dentro da imagem virtual, ok? Que a imagem virtual ela é a imagem que há no espelho e não a imagem real da pessoa, que é diferente.
Lentes de refração da luz, ok? Lentes de aumento, como lupas. Então, o que acontece? Vem a luz, ela tem um ponto de vértice de equilíbrio, ok? Esse vértice, que é um centro físico, ele gera um foco de imagem. Quando a luz é jogada nele, o ponto focal dela, e esse ponto focal reflete, podendo amplificar a imagem. Então, por isso, algumas lupas com refração de luz, ok, de lente convergente, você pode usar para ler, ok, algo pequenininho, aumentando o tamanho da letra, ok. Ponto focal. Outros, aqui no caso, você vai ver uma lente divergente, autofoco convergente. Aqui a tendência é, por exemplo, amplificar mais a imagem. Isso aqui é geralmente uma lente, se eu não me engano, do microscópio. Lente divergente que você usa um ponto focal, você gera um vértice dela e a luz que sai dali de baixo para cima, ok? Da imagem não, da lente, entendeu? Ela é jogada e seu olho está aqui fora observando um objeto que esteja aqui, algum tipo de amostra biológica, e a luz ela é feita pelo próprio microscópio para fora para ser observada melhor, ok? A lente do olho. Então o olho é como se fosse uma lente. A lupa entra a luz, ok? E como é que ocorre? Se você põe uma lupa, a retina do olho, ela é semelhante à lupa, ok? Ela inverte a imagem. A imagem que nós vemos aqui da vela em pé, normal, né? Como nós chamamos de normal, é exatamente porque o cérebro, ele corrige com o nervo óptico. Okay? O nervo óptico vai e lança as informações até a parte do cérebro e juntos corrigem a imagem de cabeça para cima. O que acontece? Existem meios, ok, de vocês entenderem aqui a imagem, uma folha, uma pessoa observa e a vê de cabeça para baixo, só que quando esse impulso é lançado no encéfalo, a imagem é formada de forma correta, bem assim uma câmera fotográfica, só que a câmera fotográfica ela vai se autocorrigir internamente com jogo de lentes, de maneira que após atravessar, ok, ela vai ser registrada aqui de maneira correta, o tamanho certinho, vai ser corrigida no meio do caminho. E vamos lá, estudando as cores. Eu pedi para vocês fazerem um experimento assim, mas não sei se vai dar para fazer. Certo? É colocar uma lanterna com papel, acho que é papel sulfite, papel celofane colorido para vocês verem as cores diferentes. O azul dá para ver se há manchas de sangue no local. O azul quase violeta, dá para ver se há manchas de sangue ou não. Peraí, só um minutinho. 224 224 224. Ok, gente, vamos lá. Eu não vou pedir para vocês fazerem experimento, ok? Porque vocês vão estudar para a próxima prova. Então, vamos lá. Página 226, 227 são páginas de questões. Por favor, façam as atividades das páginas 216 e 217, ok? Bom, peraí, eu vou mudar aqui. Um minutinho. Vamos lá. Funções químicas. Vamos lá, capítulo 11, funções químicas. Vocês precisam entender, por exemplo, essa imagem aqui de um leão, certo? Em uma construção, acho que chuvas ácidas provocaram. Ele não deixa. Inglaterra, ok. Na cidade de Leeds, 2012, houve esse registro de foto, ok? Por quê? Chuvas ácidas devido à poluição local de gases juntos com gotículas de água corroeram, a imagem do leão. Só que não só essa imagem, as outras imagens do leão, de leões, né? E também estruturas antigas foram corroídas por chuva ácida. Então vocês vão entender o que é ácido, o que é base, o que é sal e o que é óxido, ok?
Estudando as funções químicas, vocês podem marcar aí o que é sal, aqui, sal, suco de laranja é ácido, base, o sabonete é básico, ok? Muita gente chama de neutro, só que é um básico próximo do neutro, daqui a pouco eu explico para vocês. E óxido, que oxida, ok? Que joga oxigênio, o elemento químico oxigênio nos objetos. Então, por exemplo, os metais, eles sofrem oxidação, então, óxido. Aqui o gabarito, base, sal, ácido e óxido, ok? Ácidos e bases, entendam uma coisa. Ácido, ele procura lançar sempre no organismo ou num objeto ou algo parecido, sempre um pouco de hidrogênio. Note que o hidrogênio é lançado no hidrogênio. Daqui a pouco nós vamos ver pH, ok? pH, ou pontes de hidrogênio, que varia entre 7 e aí vem valorzinho 0 e 14, ok? Então daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A quantidade de ácidos é determinada exatamente pela disponibilidade desse elemento. Então, olha lá, H+, o ácido, ok? Aqui o símbolozinho de mais. S, ácido, ok? Clorídrico, ou aqui é nítrico, nitroso não, ácido nítrico. Ácido nítrico, 3, 3, nítrico. Ele lança, ok, hidrogênio. Hidrogênio, o segredo do ácido é lançar mais hidrogênio para poder fazer com que o pH diminua, ok? O ácido, ele tem uma quantidade relativa de pontes de hidrogênio poucas, ok? Por isso que ele lança para misturar, e ponte de hidrogênio é exatamente fazer com que o hidrogênio fique fixo em uma substância. Se ele lança esse hidrogênio em outra, ele está quebrando, ok? Veja a substância aqui, perceba bem que na unidade passada nós tínhamos visto o que? Aqui é uma... eu esqueci agora o nome. Uma dissolução, certo? De uma substância. Você está dissolvendo em dois elementos, ou duas substâncias diferentes. Aqui que tem uma, aqui ainda sendo uma molécula, NO3, e o elemento químico hidrogênio solto. A classificação das reações químicas, aqui é a reação de dissolução, ok? Então, ionização é o processo que é a formação de íons, ok? Só lembrando isso, o papel tornassol é que muda de cor com a presença de ácido e base. Isso aqui é usado muito em laboratório de química, ok? Ionização é isso aqui, você transformar em íons. Íons é quando você transforma, você observa a molécula, ela não tem nenhum mais, nenhum menos aqui em cima, porque ela está equilibrada nos elétrons entre os átomos daqui, da substância. E aqui ela vira íon, você vê que aqui ele pode perder um elétron e aqui pode ganhar um elétron, entendeu? Exatamente isso. Então, vira íon, vira o que? Esses íons aqui são as moléculas, até substâncias que podem perder ou ganhar elétrons. Então, vinagre é ácido, okay? Ácido acético, ok? Ácido sulfúrico, que é da bateria para gerar energia elétrica na bateria. Ácido ascórbico, ácido cítrico também do abacaxi, tá bom? Bases. As bases são a mesma coisa, só que ao invés dela jogar H, ela joga OH. Por exemplo, a base ela é adstringente, se eu não me engano é esse nome. Que boa, okay? A água sanitária, ela é feita de muitas moléculas, okay? Íons, hidróxido, okay? Ela dissociação, okay? Dissociação de hidróxido de sódio e glicose. É uma reação química de dissociação. Muito bem, lembrei agora. Dissociação, exatamente, do hidróxido, ok, com o elemento químico aqui. Todo ele está aquoso. Note que a base geralmente é aquosa, ok, líquida, aquosa. Então, agora a base, o padrão da base é o que? É ganhar um elétron com o OH solto. O outro, o ácido, era
perder um elétron com o hidrogênio solto, aqui é ganhar um elétron com o H solto. Note que quando você mistura H com OH, você tem um mais e um menos. Note que você tem H2O. Quando você mistura um sal e uma base, ou um ácido e uma base, perdão, você tem um sal e água. Aqui você já tem a água. E o elemento químico que sair daqui, você vai ter um sal junto com o OH. Olha lá a água aqui. Quando você perde o OH, NaOH mais HCl, você vai ter NaCl mais H2O. NaCl é um sal de cozinha. H2O, água. Não tem errada, ok? Então, possui textura escorregadia, oleosa, como por exemplo a que boa, okay? Água sanitária, é adstringente, ou seja, é uma característica, ok, que faz, digamos assim, áspera, ok? Ela é áspera, então a adstringente é áspero. Por exemplo, se você topa na quiboa e joga na mão, põe na mão e passa uma mão na outra, você vai sentir que há um pouco de aspereza. Eu acho que é assim que se fala, ok? Da água sanitária. Reagem com ácidos, formando água e sal, ok? E em contato com o papel tornassol torna-se azul, ok? Ácido fica rosa, a base fica azul, ok? Então vamos lá, veja os seguintes exemplos então de base. Hidróxido de alumínio, isso aqui é usado para floco gelatiloso, fundo de tanque, isso aqui é para limpar tanque de piscina, eu não lembro bem. Magnésio, isso aqui é para desintoxicar algumas pessoas, então é antiácido, problemas estomacais. Calvirgem, para tirar a acidez do solo devido aos agrotóxicos, então é muito usada na agricultura. Magnésio aqui é para o estômago, pessoal antes de vomitar, eu acho, para evitar vomitar. Hidróxido de magnésio, toma pílula, não lembro bem, mas tem utilidade no estômago. A acidez de digestão dos alimentos, então existe um muco protegendo o músculo liso, parede interna do estômago. O que acontece? O ácido clorídrico ele é usado para evitar com que o alimento apodreça aqui. Só a carne passa 4 horas sendo digerida no estômago. Qualquer coisa que tenha proteína vai ter que ficar no estômago e ser digerida no mínimo 4 horas. Imagine quanto tempo a gente passa digerindo os alimentos, além da carne, claro, né? Força dos ácidos e das bases, ok? De ácido e base, então vocês precisam compreender a relação deles entre si e a utilidade. Por exemplo, aqui o ácido clorídrico utilizado em laboratório, ele gera, como eu falei, o H+, ok? Então, suco de laranja, o ácido ascórbico, ele é usado, por exemplo, vitamina C, proteção para a saúde da pessoa. Ácido ascórbico e o outro ácido que eu esqueci o nome, ok? E ácido cítrico são os ácidos, ok, importantes para a saúde, são vitaminas, ok? Eles são ácidos, mas são proteínas ácidas, importantes para formação, ok, do organismo. Então, muito importante existir na nossa alimentação. Enquanto que na base, a base serve para né? Eu esqueci agora o nome. Se você estiver num lugar, qualquer lugar, por exemplo, e existe um ácido concentrado, vou dar uma dica aqui bem interessante que eu vi no seriado de MacGyver, ok? Que é interessante, eu já fiz, já testei, é verdade. Exatamente isso. Por exemplo, se ocorrer, você está de repente no laboratório de química, ou algum laboratório que há um ácido que está sendo solto, digamos assim, quebrou um vidro e saiu, começou a sair de um tanque, etc e tal. Chocolate, ele é um pouco básico, ok? Ele não é ácido, é um pouco básico. Ele afeta a acidez por isso afeta a acidez do estômago quando a pessoa come. Então, e forçando, né, o estômago para fazer a digestão daquilo tudo e neutralizar, né, na verdade neutralizar não, é superar e retransformar em acidez a região, por estar muito em forma básica, por ter recebido muita base do chocolate,
Para neutralizar, superar, fazendo com que o estômago volte a ter mais ácido, ele produz muito ácido, mais ácido do que o normal, fazendo com que a pessoa acabe tendo um pouco de azia. E a pessoa pensa, não, o chocolate é ácido. Não, gente, o chocolate é básico. O que isso tem a ver com o que eu estava falando? Simples. Se existe um vidro e está saindo ácido, você joga chocolate, barra de chocolate ali. Ele vai reagir, joga a barra, prenda, cuidado com a mão, claro. E ele vai tapar o buraco. A reação química, ela vai tapar o buraco. Okay? Aprendi isso, já testei, okay? Foi legal. Testei isso quando eu tinha uns 17, acho 18 anos. Eu entrei no curso técnico de química lá do IFES. Tem tempão. Testei lá com um professor de química, ele gostou pra caramba do experimento. Foi um trabalho que eu tinha feito. Hidróxido de potássio é importante para a saúde da mulher, entendeu? Então ele faz parte dos sabonetes que devem servir de neutralidade para a mulher. Hidróxido de potássio é muito importante mesmo para a saúde feminina. Enquanto que as tinturas de amônia, ok, você tem uma base fraca nisso aqui, tintura de amônia, peróxido de hidrogênio, isso aqui é a famosa água oxigenada, ok, que é boa para ajudar a limpar, matar as bactérias numa ferida, por exemplo. Eu acho que isso aqui é creme de barbear, ok, creme de barbear. Barbear tem amônio, se não me engano é isso, e um amônio. Aqui é para tintura de cabelo, ok, para as mulheres que gostam de pintar o cabelo. Então é uma base fraca, não vai fazer tão mal ao cabelo. Não é ácido não, gente, é base, tintura de cabelo. E aqui higienização das mãos também, ok, como base. Ou seja, a tendência é básico, daqui a pouco eu explico. O ideal é um sabonete neutro. Escala de pH, escala de pontos de hidrogênio, ok. O pHômetro, ok. O pHômetro é um aparelho que mede o pH. Então, quantidade de, como eu falei, de quantidade de pontos de hidrogênio, ou seja, quantos hidrogênios estão grudados em alguma molécula, ok? Exatamente isso, pontos de hidrogênio, acabou. pHômetro, utilizado para medir o pH, entendeu? E o pH, ele é exatamente isso. Você pode entender a escala de pH de maneira bem simples, ok? Varia em uma acidez, basicidade ou acidez, ácido vermelho, básico azul, 7 é neutro. Então sabonete está mais ou menos aqui, ó. Sabonete está mais ou menos aqui, ó. 7,5, 8, 8,5, etc. Próximo ao 7. Okay? Vai de 0 a 7, de 7 a 14. Então, material que possui pH menor que 7, ele é ácido. Então, por exemplo, o ácido do estômago é 2. Entendeu? Muito ácido, o ácido clorídrico. Tanto que quando a gente vomita, né, há feridas, surgem muitas delas, e aquele gosto horrível, aquele vômito, é do ácido clorídrico. Aqui o sabonete básico, ou seja, por exemplo, a água sanitária está aqui, se eu não me engano é 13 ou 13,8, uma coisa bem próximo a 14. Então, bem próximo mesmo. E aqui é como eu falei para vocês que explicar a escala, entendeu? Por padrão químico, padrão, não muda nada aqui. Exatamente isso. Você tem um neutro, que é o 7, que é o equilibrado. Tem o 0, entendeu? Que é o ácido mais potente possível. E o 14, que é a base mais potente possível. Okay? Então, ácidos fortes estão do meio para o final, próximo do 0. Bases fortes estão do meio para o final, próximo do 14. Bases fracas estão aqui. E ácidos fracos estão aqui. Os mais fracos, obviamente, estão próximos ao neutro, porque fica neutralizado. Número de moléculas, ok? Com o H da ponte de hidrogênio, indicando acidez, acaba sendo igual ao número das outras moléculas com OH. Por isso, a basicidade. De um lado, H+, do outro, OH-. Então, quanto mais igual for o número de um e de outro, ok? Dentro das substâncias na mistura que você encontrar, ok? Então, você vai ter mais tendência à neutralidade, ok, gente? Então, vamos lá. Existe uma escala, olha lá, estômago,
O limão, próximo a 2, 1,5, já descobriram já que o estômago é 1,5, o limão é 2, vinagre 2,7, tomate 4, chuva ácida 5,6, ok? Chuva simples, perdão, normal 5,6, que é próximo do 7, né? Quase neutra. Saliva 6,7, então ela é um pouquinho, olha, saliva é um pouquinho ácida, quase nada, bastante ácida. Perdão, quase nada ácida, bastante próximo ao neutro. Leite 6,7 também. Mesmo esquema. Depois aí lágrima, agora sim, lágrima acima de 7, básico. Lágrima básico. Alvejante, olha lá, alvejante. Leite de magnésia, que eu já tinha explicado para vocês, questão do vômito, passar mal e tal, tudo mais que precisa, né, de zerar não, neutralizar a acidez. Então, próxima 10, calvigem 12, alvejante 13, chuva ácida, como eu havia explicado para vocês, entendeu? Ela causa uma redução próxima a 5,6. A chuva é naturalmente esse valor, mas pode cair para menos, né? De 5,6 pode descer para 2, por exemplo. Chuva de 2. Então essa chuva ácida devido à poluição vai destruindo, ok? O que é que acontece? Os poluentes vão se misturam lá na atmosfera com a nuvem, ok? As partículas nuvem migram, a nuvem inteira migra, levando a chuva para onde há, ok? Povoamento humano e, por exemplo, que a chuva ácida no Camboja, na Ásia, ou pode ser também entendam, a poluição que gera isso no Camboja é gerado lá na região do Camboja, ok? A poluição da Europa, lá dos leões, é gerada lá nos leões, lá na região da França ou Inglaterra, dentro do país de região, que não viaja o globo todo não, ela só fica na região ali próxima. Aqui a indústria de emissão, lá nos Estados Unidos, que emite, ok, poluição. Então, qualquer cidade que possua estátuas, okay, então vai sofrer culturalmente, né, com essa situação de perda, danificação dessas estátuas devido à chuva ácida causada pelos poluentes, ok? Indicadores de pH. O pHnômetro, peraí, como é o nome do negócio? Aqui. pHômetro. pHômetro, ok? Indicadores de pH. No laboratório de química, okay, do IFES, laboratórios de química no geral, possuem esses medidores que você coloca já o tornassol é um papel que você põe, é o mais baratinho que tem. Se ficar rosa, ele tem uma coloração, acho que branca, não sei, não lembro bem. Se ficar rosa é ácido, se ficar azul é base, ok? Azul, no caso, é a base. Então aqui ele está 7,16, então está mais ou menos neutro, está um pouquinho tendente a básico, ok? E veja aqui a coloração ficou rosa. Não é o tornassol aqui, ok, gente? Aqui é um aparelho específico, aqui, pHômetro. Aqui o nome, pHômetro, em que você coloca um bastão dele, em que com o tempo ele vai percebendo e chegando a um limite, a um limiar de valor. Então, quando colocado, veja aqui o tornassol, ele ficou o que? Rosa, porque é ácido. Se colocado no sabonete, ele ficou um verde, né? Ele falou azul, verde para azul, ok? Verde, porque verde vai indicar neutro, como eu falei para vocês, a tendência do sabonete é ser neutro. Dizem um pouco azulado, para azul foi um pouco forçado aqui, mas tudo bem, ele é neutro aqui. A ideia do sabonete é ser neutro, porque por causa da saúde da pessoa, especialmente da pele, que é muito sensível às alterações do ambiente. Sais e óxidos, ok? Então, sais não é base, não é ácido, é sal. Ele possui equilíbrio na quantidade de íons positivos e negativos. Então, enquanto que o ácido há excesso de positivos, há quantidade de elementos que perdem, seja moléculas ou elementos. O outro, já na base, eles ganham elétrons,
aqui há um equilíbrio, por isso que é um sal. Somando, como eu falei para você, um ácido e uma base, formam-se, né, água e um sal, ok? Então é assim que a natureza cria o sal. Okay? O sal é formado dessas interações que ocorrem. E claro, o sal de cozinha, sal de massa de pão, ok? Sal de cálcio, bobina de papel, carbonato de cálcio, ok? O sal de sódio, carbonato de sódio para ajudar, né, no tratamento de água da piscina, ajuda na neutralização, okay, de ácido ou base. Então sais minerais são importantes para a saúde humana. Então todos esses sais, sódio, ferro, cálcio e potássio, são importantes para a formação dos ossos, dentes. E gengiva, ou do sangue também, certo? Especialmente para combater triglicérides, ok? Que é a gordura ruim, LDL, gordura ruim, ok? Então, onde encontrar? Sal de cozinha, vegetais, leite derivados, carne vermelha, né, o sódio, sal de cozinha é o sódio, o próprio sódio em si. Carne vermelha, peixes, verduras, folhas, em excesso, né? Causa hipertensão, problemas renais. Ferro, distúrbios gastrointestinais. Então, tudo demais são sobras, então não adianta se há um excesso de consumo, ok? Há necessidade de consumir de forma equilibrada, nem de menos nem de mais. Então, sempre respeitando o que? E a carência, excesso é carência, né? Cãibra, falta de sódio, anemia, falta de ferro, deformação óssea, como eu falei, a falta de cálcio, diminuição das atividades musculares e cardíacas, falta de potássio. Veja aqui, leite derivados, verduras, folhas, frutas, verduras, ovos e carnes. Veja aqui, carnes, ok? Você encontra muito em verduras, vegetais no geral, fruta, verdura e legume, derivados de leite e carne, que são essenciais para a alimentação humana. Ali são dos sais, ok? Óxidos dá a ideia de você dar oxigênio, você acrescenta oxigênio, ok? Você entrega, o oxigênio. No caso aqui, dióxido de enxofre, que é um poluente que pode gerar chuva ácida, e o óxido de ferro, comumente conhecido como ferrugem. Então, o ambiente deu gás oxigênio para o ferro, aqui, ou o metal, né? Que, sim, nem todos os metais, como alumínio e zinco, eles não enferrujam, ok? Se enferrujar é porque não é alumínio nem zinco, ok? A tendência é essa, não enferrujar. Pessoas aplicando fertilizantes químicos, fertilizantes são óxidos, ok? Que eles lançam oxigênio, oxidam mais, lançam porque a planta ela precisa de oxigênio para respirar. Só que ela respira pela folha, ok? Só que ela consegue oxigênio também pela alimentação, além da respiração. E aqui o pessoal usando, pedreiro usando argamassa. Argamassa é um óxido, ok? Uma quantidade enorme de oxigênio feita de cálcio, óxido de hidróxido de cálcio. Olha lá. Esse hidróxido de cálcio é o que forma reação de óxido de cálcio com a água, representando o hidróxido. Então, por isso que você põe a água para formar a argamassa. Enquanto que aqui você acrescenta água no ácido nítrico, okay? Você, para reduzir a acidez do ácido nítrico, você gera um ácido nítrico aquoso, e aqui o hidróxido de nítrico aquoso, dióxido de nitrogênio com a água, formando o ácido nítrico e o monóxido de nitrogênio, ok? Para tender a diminuir a acidez aplicando um elemento óxido, ok? Lembrando que sal e óxido ele pode ajudar a aumentar ou diminuir o pH, entendeu? Só ajudar, é como se fosse um reforço. Ele não é a força essencial para fazer com que seja ácido ou base, ok? Ele só complementa. Então aqui é uma questão mais de culinária, indicando ácidos bases naturais com relação à alimentação, né? Leite, magnésio, suco de limão, água. Então, os alimentos que você observa no seu dia a dia, você vai testando e vendo quais são ácidos ou não, e todo mundo já sabe.
Erosão ácida, uma ameaça à saúde bucal, porque, por exemplo, refrigerantes que possuem muitos ácidos vão destruindo o esmalte e gerando a retirada de proteção do dente, fazendo com que a pessoa desenvolva cárie, okay? E bactérias ali que precisam muitas das vezes do ambiente mais ácido, ou até mesmo se aproveitando disso, vão e se desenvolvem. E a cárie é causada exatamente por uma bactéria que vive na boca, né? Streptococcus mutans. Okay? Quanto mais ácido o ambiente, okay? A boca naturalmente ela é básica, okay? Aliás, ela é neutra com uma tendênciazinha levemente ácida. Aumentando mais a acidez vai acabar causando problemas de saúde. Então, por isso é importante você usar uma pasta de dente básica, okay? Botar na boca, escovar os dentes e limpá-la. Rotulagem de produtos químicos, ok, gente? Inflamável, corrosivo. Corrosivo, ele destrói, ok, tudo. Por exemplo, a dor no estômago durante o vômito, depois do vômito, um sabor estranho que fica na boca por causa do vômito, aquilo é corrosivo, por causa do ácido, corrói, okay? A boca, ele corrói e pode causar ferida, inclusive no esôfago. Toxicidade aguda, severa, então simbolizou caveira, pode ter certeza que é mortal ou muito perigoso. Por exemplo, quando há na estrada ou nas cidades aqueles caminhões com gasolina ou algum combustível ou algum ácido para laboratório. Então, o símbolo da caveira para simbolizar que é perigoso. Gás sob pressão, esse símbolo é encontrado em caminhões para hospitais, que existe um túnel, okay, com um negócio saindo aqui que eu esqueci o nome, que é a válvula de escape. Agora eu entendi. Irritante é o que? Por exemplo, gás que pode irritar a pele e os olhos. Gás lacrimogênio, por exemplo, possui esse símbolo. Inflamável, obviamente, aqueles caminhões contendo gasolina para abastecer posto de gasolina. Aqui, pessoa levando código, né, indica o número do produto perigoso, o número que apresenta risco ao meio ambiente, então 90 é perigoso para a saúde humana e o de baixo é o de saúde para o meio ambiente. E o tipo de indicação é transportado, é perigoso ao ambiente, ok? E transportando aqui também esse pictograma, que é a imagem, indica que o caminhão transporta material perigoso diverso, ou seja, material altamente tóxico para o meio ambiente, vai aqui, né? Seja algum produto de amônia aqui. Então essas placas, esses pictogramas são usados exatamente para simbolizar, seja qualquer produto químico, ok? Então muito cuidado quando vocês forem comprar produtos do dia a dia, domésticos, ok? Que podem conter esses símbolos e vocês não saberem. Algumas pessoas que possuem até problemas de saúde, entendeu? Precisam tomar muito cuidado com isso, não poderem se expor a essa situação. Então, façam as atividades das páginas 247, 248, 249, ok, gente? Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.